Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje na presença do meu nobre amigo Dr. Max e Dr. Daniel, o qual desde já agradeço a presença. Iremos estar batendo um papo com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pará, Alvimar Pio, o qual irá estar fazendo e nos ajudando, me dando uma aula, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de oratória, pessoal. Se você tem dificuldade de falar em público, de se comunicar, hoje você vai aprender as técnicas corretas. Perfeito. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, Dr. Paulo, Dr. Max, Dr. Daniel. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, para a gente bater esse papo, falar desse grande desafio que o advogado e a advogada têm no dia a dia, que é falar em público, que é estar em uma tribuna, diante de uma plateia, de um órgão julgador, de pessoas que irão ali deferir ou não um pleito importante para o colega na sua carreira. E, claro, a gente brincar um pouquinho aqui sobre os causos da vida, sobre as nossas experiências e compartilhar isso com os colegas. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, já de curiosidade. Normalmente já começa o podcast, eu já começo com as perguntas atravessadas, né? Doutor, como que a pessoa deve lidar com aquela sensação de estar sendo avaliado? Eu tenho a sensação que quando você vai fazer uma narrativa, fazer um discurso para as pessoas que têm menos conhecimento teoricamente sobre a matéria que você vai falar, você tem mais facilidade. A partir do momento que você vai estar falando com as pessoas que têm conhecimento igual ou superior sobre a matéria, parece que as pessoas tendem a ter mais dificuldade. Qual seria a técnica para a gente conseguir amenizar essas dificuldades? Na verdade, Paulo, o que acontece? O grande medo, o que paralisa o advogado, a advogada, e até o estudante de direito durante a faculdade, quando ele vai falar em público, é o medo desse julgamento. E aqui a gente não está falando do julgamento em si, até porque a gente está no ambiente jurídico, ou seja, de uma sentença ou de uma decisão. O que a gente está falando aqui é como o interlocutor, aquele julgador, vai recepcionar a minha fala. Será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu, como você falou, poxa, eu estou diante de um desembargador, de um ministro do STJ com notório saber jurídico, será que eu vou incorrer em erro? Será que eu vou errar uma palavra, um raciocínio jurídico? E aí a gente começa a criar fantasmas, começa a criar medos que paralisam. Existem vários estudos, eu gosto de usar muito um no curso que a gente faz específico para advogados, que 97% dos nossos pensamentos, dos nossos medos nunca vão se materializar ou ocorrer ao longo de toda a vida. Ou seja, o nosso cérebro é uma máquina de criar situações que nunca vão acontecer. E o medo de ser julgado e incorrer em erro é um desses. Por isso que no nosso curso a gente não trabalha apenas com advogados ministrando aula. A gente tem uma psicóloga, a gente tem uma fonoaudióloga que compõe essa equipe técnica que a gente vai trabalhando cada um desses aspectos. Agora, mais focado na tua pergunta, né? Quais técnicas? Eu já colocaria, Paulo, a oratória como um todo, como uma ferramenta poderosa para esse aspecto. Porque quando tu começa a te segurar nas técnicas de oratória, questão visual, a questão da voz, a questão da gesticulação, do conteúdo e tantas coisas que a gente ensina... Agora eu quero ver se focar. Observando a nova técnica de oratória. Sim. Vamos lá. O que acontece? As pessoas começam a ter mais segurança. Então você começa a entender que a questão não está tão conectada com a fala. E aí eu entro com outro dado. As pessoas se preocupam muito com o conteúdo, né? Isso que você falou da palavra, do julgamento. E elas não sabem que ao longo de um discurso, mais de 80% do discurso, mais de 80% do discurso é não verbal. É a tua linguagem corporal. Então é emocional ali, né? A tua postura, a tua gesticulação, a tua modulação vocal, a forma como você vai utilizar os olhos. Isso tem mais poder ou tem uma capacidade de persuasão maior de manter a conexão com o público do que o teu conteúdo. Alvemar, então quer dizer que se eu falar uma palavra errada está tudo bem, se eu errar alguma coisa ali está tudo bem? Aí é outro aspecto. Se você colocar uma palavra errada, pode de alguma maneira assim prejudicar. Acontece que tu passas tanta autoridade, tanta credibilidade, tanta confiança, quando tu consegue utilizar as técnicas de oratória, que uma fala errada passa desapercebida. E aqui eu não estou fazendo uma apologia ou defendendo o erro da fala, mas já aconteceu comigo. No STJ, depois assistindo a minha sustentação oral,
eu errei uma data dentro de um raciocínio, mas eu não perdi os interlocutores por um segundo. E foi um ambiente onde eu estava com grandes doutrinadores do Brasil todo, eu era o único advogado do Norte e do Nordeste, era uma audiência pública, e eu fui o único orador daquele dia, porque foram uma audiência pública de manhã e de tarde, fui o único orador naquele dia em que eu vi o ministro que presidia a sessão, Luiz Felipe Salomão, e o procurador da República e os outros ministros do STJ que lá estavam, Belize, conectados com o discurso. Eu não estou dizendo que o meu discurso foi melhor, eu estou dizendo que eu consegui aplicar um número de técnicas de oratória tão grande que eu consegui manter aqueles interlocutores e mesmo cometendo uma gafe, depois, como eu te falei, eu errei uma data que eu estava falando sobre atraso de entrega de obra, e aí eu citei o caso de um empreendimento que estava em atraso, eu não vou citar o nome da construtora do empreendimento, mas que a entrega dele era 2014 e ele só foi entregue em 2018. Eu repeti o 2014 duas vezes, em vez de falar 2014 e 2018. Só que isso passou desapercebido, porque o teu público está tão conectado, está tão compenetrado ali na execução, é quase um balé. O conjunto, né? O conjunto, é quase sincronizado, e aí o teu público ele fica ali entretido, encantado, ele não tem nem tempo de conseguir te julgar por um erro, se você estiver aplicando todas as técnicas de forma correta. Então, respondendo definitivamente a tua pergunta, o conjunto da obra, ela vai fazer com que esse medo seja minimizado. Em técnicas de vendas, eu estava até conversando com meu filho esses dias, e ele estava me explicando que ele estava aprendendo na escola. É interessante quando você conversa com as pessoas mais novas, tem um novo conceito de aprendizado, né? Aí ele estava mencionando sobre a questão da tonalidade da voz, como o timbre influencia na questão da pessoa comprar ou não, e quanto as cores também influenciam. Então, muitas dessas empresas que trabalham com marketing e venda, sim, eles trabalham tanto com o som e as cores ao mesmo tempo, como forma de indução da pessoa comprar ou não o produto. Então, ou seja, eu acredito que também, quando você estiver fazendo uma narrativa, uma oratória, provavelmente influencia, né? É o que ele falou, né? Na verdade, ele falou uma coisa que realmente a gente tem que ter bastante atenção. Essa questão do que se vê, né? Da postura, da entonação de voz, né? Dos gestos, do gestual, né? Isso tudo chama atenção e traz, né? uma linguagem corporal dentro daquilo que você quer falar diferente. O que eu ia até perguntar para o doutor, com relação, tipo assim, a questão do medo. É engraçado, né? Quando a gente vai fazer, quem vai fazer direito já sabe que a gente tem ali, né, um ofício que de fato tu tem que se comunicar, né? É um ofício que é a comunicação. Tu é um interlocutor, tu és o porta-voz do teu cliente, né? É através de ti que o teu cliente vai ser escutado na justiça, no cartório, enfim, em qualquer instância judicial ou extrajudicial. Mas tu não acredita que isso também é uma das... Se a pessoa, pelo menos, se for um advogado que tem empatia com o seu cliente, pelo tamanho da dificuldade ali, quando ele está disponibilizando o direito de alguém, ou seja, ainda mais na área criminal, tu não acredita que isso pode gerar também mais fobia de falar em público? Porque naquele momento você pode estar definindo a liberdade da pessoa ou não, né? E aí é isso que eu ia perguntar para o doutor Alvimar. Essa questão, por exemplo, poxa, a pessoa já entra no curso sabendo que tem esse contato direto, né, com pessoas que têm, às vezes, o conhecimento acima daquilo que ele está construindo ainda, no início da carreira, principalmente. E aí ele sabe que existe esse embate, né? E mesmo assim, existem muitos advogados que têm esse medo, né? Esse medo de falar em público, esse medo de sustentar a sua ideia, né? E aí eu queria saber do senhor, o senhor vê isso muito nos seus cursos, vê isso muito na sua trajetória com relação à oratória? Como é que o senhor vê essa questão não só da pessoa que tem medo de falar em público, mas também do profissional do direito que também tem esse mesmo pânico? Perfeito. Max, são 2 pontos nessa tua pergunta. Primeiro, o curso de direito, ele não prepara advogados, não prepara magistrados, não prepara promotores. É um curso de ciências jurídicas. Então, tu sai do curso sem noção de oratória, sem PJS, sem saber como tratar com uma autoridade, e aí tu passa no exame de ordem, tá habilitado para exercer a advocacia, só que tu tens que fazer um ato, praticar um ato em que você precisa fazer uso da voz, pesa esse aspecto. Tipo, como é que eu vou chegar até esse interlocutor, o medo, a pressão
como tu falou, Paulo. Imagina, a família chega lá no teu escritório, Max, poxa, o meu filho, o meu marido foi preso, aconteceu isso, e agora? E tu vai lá, faz o pedido de liberdade, foi negado, tem que impetrar o HC, vamos lá para a tribuna sustentar o HC. O advogado treme. E olha a pressão, a responsabilidade, aquela pessoa lá presa. Acontece direto. E aí começa várias problemáticas. Por exemplo, a gente estava até comentando antes de começar a gravar sobre o discurso lido. A pessoa fica com tanto medo de encarar o público que ela escreve tudo e faz um discurso chato, monótono. E vê bem, a gente, enquanto advogados aqui, precisa entender uma coisa. Os desembargadores, uma turma julgadora, com exceção do tribunal do júri, eles estão ali fazendo aquilo diariamente. Eles conhecem a matéria de direito profundamente. O que tu pode fazer para chamar a atenção? O que vai te diferenciar de outros oradores? É a matéria de fato. É a forma de você encantar. São os recursos da voz, como você estava citando, Paulo. Qual a entonação, qual a velocidade certa, qual a modulação vocal adequada para eu conseguir chamar a atenção daquele desembargador que está ali no WhatsApp, daquele ministro que não está prestando muita atenção, está falando com o assessor. Como é que eu vou falar? E aí a gente tem várias técnicas, por exemplo, chamamento nominal. Aí olha só como eu já estou saindo da matéria do direito, da preparação em si do recurso. Olha só, se eu simplesmente, no dia da sustentação oral do meu HC, desenhar numa folha de papel o plenário, a ordem por nome de cada um dos desembargadores, e eu vejo que ali o desembargador Paulo não está muito conectado com o meu discurso, eu estou aqui fazendo a minha fala. Inclusive, excelências, no dia do fato, imagine só, excelência, doutor Paulo, ao adentrar no imóvel, a vítima, e aí aquele interlocutor que estava ali um pouco desapercebido chamou meu nome. Isso é uma atenção personalíssima, especial. Imediatamente você já enxerga a leitura da postura corporal do interlocutor. Estava aqui para baixo, no celular, falando com alguém, você chamou ele pelo nome, ele imediatamente muda a postura e começa a se conectar com o olhar. E você vai puxando cada um deles. Então, assim, te respondendo, Max, eu entendo que existem várias formas de você minimizar essa pressão, esse medo que as pessoas têm de se submeter a essa questão de estar frente à autoridade, pessoas com grande saber jurídico, e a pressão da família, do contratante ali dos nossos serviços, de você, de repente, cometer algum erro. Porque, repito, o trabalho técnico, geralmente, o advogado ele é muito preparado, como eu comecei a falar. O curso de Ciências Jurídicas, e muitos são bem preparados em matéria de direito material, em direito processual. Só que eles fazem um recurso maravilhoso, que não chama a atenção de ninguém. De repente, um assessor do desembargador do ministro faz o voto ali, o relatório, ele lê na hora, ninguém puxa divergência, está tudo certo. Eu já consegui reverter situações complicadas de relatoria, assim, que passou desapercebido de um monte de coisa na sustentação oral. Eu já consegui mudar o destino de clientes, de vidas, por meio do uso da fala. Só que se tu chega numa tribuna para falar com todo esse peso, com toda essa pressão da família, do retorno, da liberdade, da perda patrimonial e seja lá o que for, se tu permitir que isso invada o teu ser, a chance de é pesada. Mas a leitura no plenário, eu acho que é mais do mesmo. Porque se você vai ler o que está escrito, ele provavelmente, teoricamente, ele deveria ler, né? Ele, um assessor do ministro, do desembargador, deveria ler. Sim. Aí, então, se você chega lá e vai ler, você está fazendo a mesma coisa. E ainda lê errado. Esse é o problema. O discurso lido, ele pode ser uma ferramenta poderosa, porque às vezes você tem que fazer citação, você tem que, enfim, pegar julgados e comentar durante a tua sustentação. Tem coisas que tu realmente não pode esquecer, que tu tens que ler. Só que, se você lê de forma errada, atrapalha tudo. Então, você vai fazer a leitura em público, você tem que ter técnica para isso. Eu já vi advogada cobrindo a boca, impedindo a leitura labial. Já vi fazer a leitura corrida inteira, perdendo a conexão do olhar com o público, com seus interlocutores, cometendo várias falhas. Você tem que aprender a fazer o jogo do discurso lido. Ou seja, você tem que ter as técnicas necessárias para tornar o seu discurso lido não enfadonho, não chato, não monótono,
conseguir, ao mesmo tempo que você está fazendo o discurso lido, manter a conexão do olhar com cada um dos interlocutores, fazendo a modulação vocal, mantendo a gesticulação e sabendo fazer as chamadas adequadas. Aí você vai fazer um discurso lido, porém não monótono, não mais do mesmo. E outro ponto importante, falando de sustentação oral de discurso lido. O colega prepara o discurso dele como se ele estivesse redigindo uma petição. Está errado. Não é por aí. A sustentação oral, você tem pouco tempo, você tem que chamar a atenção do teu público, você tem que desconectar ele de outras coisas que ele possa eventualmente estar pensando, trazer ele para a tua tese de uma forma concatenada. Então, o que eu percebo? Eu já assisti muita sustentação oral. O colega advogado faz o discurso dele sem início, meio e fim bem definidos. Ou seja, ele começa a sustentação oral, aí vocês vão lembrar de algum discurso que já assistiram. Excelência, no caso de hoje, nós estamos tratando de um assunto, vamos pegar aqui um processo, né? De uma reintegração de posse em que a recorrente não está fazendo uso do bem. Ele começa o discurso, que deveria ser o momento da introdução, na narrativa dos fatos. Qual a atratividade disso? É mais do mesmo. A introdução é o momento oportuno de você, de fato, introduzir. Como assim, Almar? É o momento de você quebrar o gelo, de você puxar a atenção dos seus interlocutores. Então, vamos lá. Imagina o advogado chegou na tribuna, faz a saudação inicial dele, e aí tu já separa o joio do trigo. Quem é o bom orador, quem é o orador que está meio perdido ali. Como ele começa o discurso, o vocativo. O advogado, quando lhe é conferido, lhe dada a palavra, e ele começa a fazer o discurso dele, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente desta sessão, cita lá a sessão, promotoria, quero cumprimentar em sua pessoa os demais componentes desta colega da turma. Vai até por tá nome, preparado. Né? Mesmo os colegas advogados, ele já começa, aí ele já usa o vocativo para baixar, sabe a pressão? Já baixa a adrenalina. A respiração dele volta, né? Os primeiros 60 segundos do discurso são os mais difíceis. Porque é uma questão química que você não tem como controlar. O frio na barriga, o tremor, a suadeira. Até no podcast, aquele bloco que você vai startar, ele tem uma... Sim, no início... Sim. Ele tem uma roupagem. Depois que vai passando... Um pico de adrenalina, um pico daquela... É fisiológico. E na realidade, o doutor Alvimar estava falando aí sobre a questão, por exemplo, tem duas coisas que eu achei importantíssimas dentro do que foi explicado. É o seguinte, a grande questão do medo de ser avaliado é porque as pessoas, os advogados, né, eles têm medo de ser avaliados quanto ao conteúdo. Só que o grande problema, que eu acho que o que na realidade é muito importante dentro de uma sustentação, é se ater aos fatos. E jogar esses fatos, sim, ao conteúdo dentro daquilo que se argumenta. Né? Então isso é uma somatória muito fácil de ser feito. Tanto que em audiência, Paulo, tem uma coisa que a gente fez uma audiência um dia desse. Cara, em audiência, a gente ganha numa audiência uma Então, não, mas é isso que eu queria pontuar, porque é o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Sim. Depende muito do orador, de como ele visualiza aquilo. Aquele velho ditado, o copo está meio cheio, meio vazio. Vai depender de ponto de vista que você está colocando. Então, ou seja, o orador nesse momento faz a diferença. Ele que vai dizer se aquilo está meio cheio ou se está meio vazio. Perfeito. É isso que a ferramenta da oratória, ela é importantíssima dentro do nosso ofício, justamente porque é a oportunidade que tu tem para realmente colocar aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito é igual conversa de WhatsApp. Conversa de WhatsApp, às vezes a pessoa cria uma briga danada porque não entende como é que foi falado. Então, quando tu tem a oportunidade de falar pessoalmente... Porque a tonalidade muda. E colocar realmente tudo aquilo que é importante dentro daquelas argumentações que tu está jogando, que está por escrito, é ali que tu consegue saber se tu vai ganhar ou se tu vai perder. Mas tu tem que ter o terreno preparado. Doutor, exatamente. Que é o que eu estava falando agora há pouco. Só pra gente dar um nexo aqui, tu disse que é os 60 primeiros segundos os mais complicados, né? Sim, fisiologicamente falando. Sim. Quais seriam as técnicas? Porque você citou uma, né? Que seria você utilizar para complementar, tentar criar empatia com as pessoas que estarão analisando o caso. Teria outras maneiras ou seria essa única? Vamos lá.
Os 60 segundos iniciais de qualquer discurso são os mais desafiadores. Não gosto de usar a palavra difícil. Desafiadores. Porque fisiologicamente o teu corpo está num nível de estresse muito alto. Então, se tu está no tribunal do júri, que tu tens 1h30 para falar, eu consigo usar os 60 segundos iniciais tranquilamente, só com o vocativo, só com a saudação inicial. Então eu cumprimento o presidente da mesa, eu cito algum julgado dele, eu falo do tempo de carreira, quanto tempo ele está naquela comarca, quais comarcas ele passou, vou para o membro do Ministério Público, falo com o membro do Ministério Público, falo um por um com o conselho de sentença e vai 1 minuto e meio, 2 minutos. Quando eu estou numa sustentação oral, eu não tenho todo esse tempo. Mas se eu estou muito nervoso, eu uso do vocativo por um tempo um pouco mais alongado, cumprimentando, quebrando o gelo, fazendo alguma referência, alguma reverência àquele órgão julgador, ou relator do processo, ou presidente da sessão, que é para eu passar esses 60 segundos. E aí eu já conecto diretamente o vocativo, ou seja, a saudação inicial, cumprimento a todas e a todos, e eu vou para a introdução. E aí tem um dos grandes pontos que a grande maioria dos advogados falha. Como eu falei, fazem a saudação inicial e partem para a narrativa dos fatos. Começam a trabalhar questões de direito. Não se introduz, não se faz uma introdução de uma sustentação oral dessa forma. Eu estava assistindo uma sustentação oral do César Ramos, e ele usou uma parábola. A gente vai falar até de storytelling daqui a pouquinho. Mas por que ele fez isso na introdução? Chamar a atenção e baixar a adrenalina. Então eu tiro todo mundo do peso do ambiente jurídico e eu cito uma frase, eu cito uma parábola. Eu estou ali fazendo a defesa de um HC, ou estou no tribunal do júri, que eu estou no apelo emocional, pelo perdão, pela compaixão. É o momento apropriado de eu fazer uma citação bíblica. Excelências, quero pedir venha a todos aqui, mas não poderíamos começar esta sessão, este tribunal do júri, sem antes mencionar aquele que norteia os valores e princípios da nossa sociedade, Jesus Cristo. Queria aqui pegar o livro de Mateus e aí cito o capítulo, o versículo, e faz uma citação sobre justiça, sobre o perdão, sobre compaixão, sobre amar o próximo. Olha só que incrível, né? Você está ali preparado para um ambiente pesado, para discutir sobre provas, matéria de direito. Chega um orador que saúda a todos e a todas, fala da sua trajetória como desembargador, ministro, juiz, cita as comarcas que você já trabalhou, cita um processo de repercussão que você atuou, quebra o gelo, faz alguma brincadeira inteligente, cabível naquele momento, traz uma citação poética, uma citação bíblica. Aí já passaram 2 minutos. Você já atraiu a atenção de todo mundo, já viram que você é diferenciado, já viram que você tem algo especial. Aí sim, quando o público, você vê que todo aquele conselho de sentença, todo aquele órgão julgador está ali vidrado, nossa, esse eu vou prestar atenção porque ele é diferente, ou ela. Aí você já ganhou. Aí sim, aí você vai começar, que a gente chama de desenvolvimento. Você fez a introdução, fez o vocativo, fez a introdução, aí você começa o desenvolvimento da sua tese ao longo de uma sustentação ou de um tribunal do júri. Aí você vai falar, está todo mundo conectado com o teu discurso? Então, excelências, o caso de hoje trata-se... Aí você vai puxar os gatilhos, as histórias e tal, mas aí você vai começar a narrativa fática do que te levou àquela sustentação, do que te levou a recorrer, vai partir para a parte de argumentação, para a parte de refutação e conclusão. Só que entendam, o discurso ele tem que ser preparado, ele tem que ser pensado, ele tem que ter início, meio e fim. Tu tem que saber quais os gatilhos tu vai atingir, como tu vai quebrar o gelo, como funciona aquela turma julgadora para você poder obter êxito. Aí, voltando àquela questão inicial, Max, eu te digo, se o advogado se prepara com todas essas ferramentas, ele não vai chegar lá pressionado, ele vai chegar lá confiante. Tu já consegue perceber um bom orador pela postura corporal, como ele organiza e prepara o início do discurso dele. Já mata a charada, a própria postura corporal já fala a confiança que ele está ou que ela está no momento da sustentação oral. É impressionante você ver a postura corporal, isso no curso a gente trabalha muito. Tonalidade de voz, né? Tudo. Tonalidade de voz junto com a postura corporal identifica. Tudo, tu tem muitas ferramentas, muitas coisas interessantes. Isso é muito legal. E o que é mais interessante é assim, é que na realidade o bacharel, enquanto estudante, ele não se preocupa com isso. Enquanto estudante, ele não se preocupa. Ele só vai se preocupar depois que ele passa na ordem, passou na ordem e agora, né?
Porque até em juizado especial, né, meu amigo? Você tem a oportunidade, se você não juntar uma contestação ou não tiver um recurso para juntar uma contestação, você tem que fazer a defesa oral, né? E aí isso daí acaba complicando, às vezes, para quem já tem anos de advocacia, como também para quem acabou de ingressar na advocacia. A gente não pode falar só daqueles que ingressaram recentemente na advocacia, essa questão do medo, do receio, né? Eu conheço advogados que já têm muitos anos, né, de advocacia, mas que fazem isso. Pegam um texto, começam a ler, e aí porque tem que ser feito aquilo, tem que ser defendido, sustentado aquela argumentação em frente ao tribunal, e aí faz dessa forma. Mas como você falou, muitas vezes aquilo a pessoa só ouve, mas ela não escuta. Sim. Ela não assimila, ela não absorve. O voto está ali, vai ser mantido, e o que ele está falando vai ser só uma perda de tempo de todo mundo que está ali esperando para que tenha o próximo julgamento. Né? Então, acho que essa questão ela é fundamental. Quando a gente vê, por exemplo, agora na questão do FGTS, né, que tem agora sobre o julgamento do FGTS, ministros pedindo vistas, porque é lógico que a sustentação oral de alguma das pessoas que estavam ali fizeram diferença. O próprio voto dos ministros faz diferença conforme ele é colocado, né? Então, assim, é uma questão de como se coloca isso, né? Para realmente fazer diferença dentro do processo. E não ter medo. Sim, um outro desafio que a gente vê também para a advocacia atual é quando começa a acontecer cada vez mais a advocacia extrajudicial e que precisa chamar essa atenção de um outro tipo de público. Você vai participar de uma assembleia de condomínio, vai participar de um conselho diretivo dentro de uma empresa e tem que manter aquela atenção, aquela conexão durante um tempo. E aí eu te pergunto, Avimar, como é que eu posso identificar o meu nível de oratória? Se eu sou um bom orador, não sou? Como é que eu posso identificar? Olha, seria a métrica para isso. Não. Sabe o que acontece? A gente confunde muitas coisas. A gente tem um senso comum de achar que a pessoa extrovertida, que o bom comunicador é um bom orador. São coisas totalmente diferentes. Você ser um bom orador não quer dizer... Aliás, você ser um bom comunicador não significa que você é um bom orador. O Max é um cara muito eloquente, fala bonito, rebuscado. Isso não significa que você é um bom orador. Nossa, o Paulo tem um poder de convencimento. Pô, tu não quer comprar um negócio, vai lá, falou que o Paulo compra. Tu não quer fechar um negócio, ele vai lá, fecha o negócio. Tem um poder de persuasão altíssima. Não significa que você é um bom orador. A oratória, a arte de falar em público, ela envolve várias questões. E como eu percebo que eu tenho essa capacidade? Veja bem, as técnicas de oratória, elas não são intrínsecas. Ou seja, não é aquela coisa que flui tão natural. Tu podes até, como eu falei, ser um bom comunicador, conseguir se expressar, ser extrovertido, ser desinibido, mas quando eu vou para uma sustentação oral, vai balançar. Quando eu estiver numa assembleia de condomínio, com 100, 150 pessoas, vai balançar. Avimar, mas eu consigo fazer uma sustentação oral sem balançar, sem tremer na base. Nunca fiz um curso de oratória. Ok. Será que a forma como tu estás comunicando vai conseguir atingir o mesmo resultado? Porque se tu já és um bom comunicador, ou seja, tu já não tem tanto medo de se expor, o que é incomum, mas não tenho medo de me expor. Só que aí tu vais, com as técnicas de oratória, potencializar essa característica, essa capacidade que tu tens. Então, se eu me preparo, aprendendo e absorvendo as técnicas de oratória para poder exercer a advocacia, eu vou potencializar em muito características que eu já tenho, como da comunicação, da persuasão, da eloquência, da retórica. Eu vou potencializar tudo isso. Agora, se tu for assistir uma sustentação oral, depois de fazer um curso de oratória, tu vai se tornar um novo julgador. Depois do curso de oratória, todo mundo fica, nossa, cometeu essa gafe. Gestos, as pessoas têm muitos vícios de linguagem. Esse é um dos grandes problemas, Paulo. As pessoas têm muitos vícios de linguagem. Então, eu me comunico bem, eu consigo convencer, mas o meu gestual está sempre com gestos paralelos. Eu estou o tempo todo coçando aqui a barra, mexendo na orelha, abotoando, desabotoando. Eu tenho tique, eu costumo unir as mãos. E aí são várias. Poxa, por exemplo, no curso a gente sempre ensina para os colegas. Gente, a gesticulação ela se inicia com mãos espalmadas, dedos unidos na altura do tórax. Ou seja, entre a linha dos ombros e da cintura. Por quê?
Tem vários fatores para isso que a gente ensinou no curso. Aí o bom comunicador chega lá com as mãos para baixo. Ele já está um ponto a menos do orador, Sim. que está usando a gesticulação a favor dele. Ele vai fazer o discurso líder, ele passa 1 minuto lendo o discurso. Já perdeu a conexão do olhar com parte daqueles jogadores. Já está 2 pontos atrás do bom orador. Então as pessoas têm essa questão de confundir ser um bom comunicador e achar que por ser um bom comunicador, por consequência, é um bom orador. Não é. Então, eu acredito que realmente sem um curso de oratória, você se intitular bom orador é impossível. Ah, mas eu li um livro. Li um livro do Polito, li um livro do Sanches. Não. Oratória, ela é feita com o público. Falar em público necessita do público. Então, para eu me intitular um orador preparado para encarar a plateia, eu preciso fazer um curso e um curso presencial. Por quê? No curso presencial, eu vou ser colocado à prova. Eu vou recepcionar as técnicas de oratória que me foram ensinadas e vou praticá-las e vou ser avaliado. Olha, você errou na gesticulação, você errou na distribuição do olhar, você errou na entonação, na modulação vocal, errou no vocativo, errou na movimentação. E vai sendo feita uma análise criteriosa, 1 a 1 dos alunos, para ao final do curso, depois de 5, 6 encontros, 5, 6 avaliações, você ir passo a passo superando. Porque você compra um livro, é você ver a técnica, poxa, legal, não aplica. E tem um outro detalhe, trazendo para a advocacia. Tem técnica de oratória que vários livros trazem que não se aplicam para a advocacia. Tem coisas que funcionam muito bem fora do direito e coisas que não funcionam. A nossa profissão é uma profissão solene. Tem um professor de oratória que está até famoso agora no Instagram, que ele, enfim, é um grande palestrante e tudo mais, e ele é parecido com um personagem do La Casa de Papel. E ele coloca uma máscara do La Casa de Papel no ombro, que é uma técnica de oratória para você chamar a atenção. Já vi em vários livros, use algum adereço que chame a atenção, que marque, use gravatas em tons chamativos. Quando eu coloco isso dentro do universo do direito, que é um ambiente solene, que é um ambiente mais sóbrio, que não tem abertura para essas peculiaridades, eu vejo que não funciona. Já vi vários livros também como técnica para você superar o medo. A gente estava falando do medo de falar em público, né? Como superar. Tem vários livros que trazem isso como técnica. De você olhar para um ponto fixo ou uma pessoa que você conhece na plateia e fale como se você estivesse conversando com esta pessoa ou como se não existisse o público. Acabou, está mutilado o teu discurso se tu estiver numa sustentação oral. Porque tu precisas estar conectado com o olhar e sabendo de que forma fazer isso, com cada um dos jogadores daquela sessão. Então, quando eu pego, vou fazer um curso de oratória ali na escola X. Peraí, você é advogado? Sim. Você está fazendo um curso que é para potencializar o teu exercício profissional? Sim. Cuidado com o que você vai aprender ali. Porque se você faz um curso de oratória que não é focado no exercício da advocacia, a chance de te repassarem técnicas que não se aplicam para o exercício profissional da advogada é gigantesca. Então, você acha que a oratória é direcionada de acordo com a atividade que você exerce? Até porque eu acho que... Então, se eu ser um bom orador na área jurídica, não quer dizer que eu vou ser um bom orador em outra área? Teoricamente, não necessariamente. Não necessariamente. Porque, assim, existem técnicas que são universais, questões que são universais da base, e existem questões que são utilizadas... Por exemplo, a galera que trabalha com venda trabalha muito a persuasão, trabalha muito alguns gatilhos propositais. O pessoal do direito já trabalha outros gatilhos, outras formas de chamar a atenção diferentes do venda. Só botando aqui um paralelo. Sim. O do venda, aí ele vai usar a gravata limão, ele vai botar a máscara do personagem, ele vai usar a gravata de bichinho, ele vai fazer coisa que chame a atenção. E não está errado. Aí está o X da questão, não está errado utilizar essas ferramentas. Quando eu trago isso para o direito é que eu começo a ter problema. Porque nem tudo se aplica no direito, nem tudo se aplica para o médico, nem tudo se aplica para o político, que é uma outra área de atuação que eu e meu sócio temos na parte de oratória. Tem questões que o político não pode falar, que o político não pode fazer. Então, realmente, cada nicho de trabalho ele tem que filtrar quais as técnicas de oratória devem ser utilizadas. Agora, muitas técnicas se comunicam entre todos, mas aí que está o X da questão. Se você faz direcionado, a chance de você potencializar é muito grande. Porque, como eu te falei, eu já li em grandes livros, cara, de grandes profissionais, essa questão da técnica de você olhar num ponto fixo. Isso vai acabar contigo no tribunal do júri numa sustentação oral. Vai acabar. Então, eu preciso filtrar
Se eu estou falando aqui com advogados, eu preciso filtrar. Que tipo de técnica eu vou aplicar? Mas, vamos supor, você às vezes não vai exercer essa questão da oratória com excelência, ok? Mas para você ser um bom orador, para qualquer tipo de situação, teria um conteúdo básico, vamos dizer assim, você não vai ser excelente, você não vai ser aquele... Sim. Porque se a pessoa é um bom orador, às vezes ele chega no tribunal do júri, ele não vai sair muito bem, mas também ele não vai se sair mal, que daria Sim. pelo menos um embasamento mínimo para que ele consiga se pronunciar perante outras pessoas, entendeu? Sim, sim. Por isso que o curso, inclusive, que a gente faz, a maioria dos cursos de oratória são assim, separados, divididos em módulo. Eu tenho a oratória básica, que é onde eu trabalho a gesticulação, a linguagem corporal, onde eu trabalho a parte do semblante, da distribuição do olhar, como utilizar o olhar, a modulação vocal, para poder ter uma base. Então, ali quando eu trabalho a forma correta de utilizar a voz, a respiração, o olhar e a linguagem corporal, eu tenho uma base quase universal. Não é universal, mas é quase universal. E aí eu começo a aumentar o nível de acordo com os módulos que eu vou trabalhando. A oratória é um pouco psicólogo, né? Tem que ser um pouco psicólogo, porque às vezes essa questão que tu tá dizendo, da velocidade que a pessoa fala, isso vai muito se a pessoa... No meu caso, eu sou hiperativo, né? Eu sou muito rápido de raciocínio, então às vezes você tende a falar com a mesma velocidade que você está pensando. Então eu tenho que policiar e tentar segurar, mas é bem complicado essa É um situação. exercício, né? Na verdade é isso, é um exercício. Mas tem né? técnica, Tem né? exatamente. Tem técnica. né? Não, mas tem técnica, porque, vamos lá, você vai fazer o curso de oratória com a gente. Na avaliação, eu vou perceber que ou tu és ansioso, ou tu és hiperativo. A gente tem conteúdo para isso. Tem uma equipe técnica de psicólogo que ajuda a gente Isso, eu queria saber, tem um ajuda técnico. profissional. Então, o que acontece? Eu já vou, como a ficha de avaliação continuada é individual, eu já vou colocar aqui. Exemplo, faltou o ar no final da frase. Está juntando muitas palavras, está falando muito rápido, tem alguma coisa errada. Aí é feita a avaliação em cada aula. Paulo, vamos lá, tens alguma dificuldade com isso, com aquilo outro? Tá? A gente começa e depois conversa no individual. Por quê? Se o Paulo é uma pessoa ansiosa, tem essa dificuldade de modular a velocidade da voz, por exemplo, a gente vai passar exercícios específicos para essa dificuldade. Exemplo, a gente indica a pessoa fazer leitura de poema, de poesia. Olha, você vai tirar 20 minutos, agora pelo menos 3 vezes na semana, para você declamar, recitar um poema, uma poesia. Pausadamente a gente explica como fazer. E a pessoa começa a trabalhar isso, começa a desacelerar. Porque se tu perceber, por exemplo, eu gosto muito de palestrar. Quando eu estou palestrando, às vezes eu quero correr por causa do tempo, eu não posso falar de forma corrida. Sim. Do jeito que eu estou falando aqui, vocês viram que eu faço muita pausa. Sim. Fala um pouquinho. Tu viu como que eu falo rápido? Entende? Muito rápido. Por que isso, Paulo? Porque quando você está num público de 50, 100 pessoas, nem todo mundo tem a mesma velocidade. Sim. E aí, o que acontece? Quando eu não consigo acompanhar o discurso na condição de interlocutor, pega aqui o celular, deixa eu olhar o WhatsApp, ver se alguém do grupo da bola, da família, falou alguma coisa. E já desconectou. Por isso que você vê oradores que a plateia... Você está no mesmo público, vamos lá. Você está numa sala de aula... Não, vamos sair da sala de aula. Vamos lá. Você está assistindo uma palestra. E aí, o primeiro palestrante entrou... Você vê metade do público o tempo todo aqui no celular. 40 minutos, 50 minutos, entrou o segundo palestrante. Todo mundo conectado, vidrado com aquele palestrante. Nossa, será que ele tem muito mais conteúdo que o primeiro? Não, Mas por vezes... Mas ele tem mais interação. O primeiro tem muito mais conteúdo, menos didática e técnica de oratória, e o segundo talvez nem seja tão bom. O problema é que ele soube aplicar as técnicas necessárias para entreter, para prender a atenção do público. E ele sai de lá com a sensação, nossa, a segunda palestra foi incrível. É um bom contador de primeira... história. Eu observo muito a pessoa que é boa para contar história, é sensacional para falar em público. Porque quando ele sente alguma dificuldade, ele conta um caso. E normalmente as pessoas são engraçadas, então elas conseguem trazer, Puxar a atenção. dar empatia com as pessoas. Sim. Então, E é um tema que está muito em voga, né? O storytelling. É por isso que eu estou perguntando a questão da oratória. Cara, tem pessoas que teriam facilidade de interagir com as pessoas. Sim. É natural dela, né? Vamos lá, Paulo. Vamos voltar 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Quem adorava contar história?
Parábola do semeador. Jesus. Jesus Cristo. Por que ele ensinava por meio de parábolas? Hoje, como o Daniel falou, né, o storytelling está na moda. Mas isso não começou agora. Pega a Bíblia Sagrada, 2000 anos atrás. Você vai ver várias do filho pródigo. São muitas parábolas. Por que Jesus ensinava por meio de parábolas? E a gente traz aqui para o universo jurídico. Porque você consegue atrair a reflexão, a atenção. É muito... Cara, imagina, tu tá ali na sustentação oral. Vamos trazer sempre aqui para o universo jurídico. Tá ali na sustentação oral. Tá o dia todo falando do criminal de novo. Falando o tempo todo de tráfico, de crime sexual, de sei lá, roubo, furto qualificado, contrabando. O tempo todo falando de coisa chata. De repente alguém chega ali e conta uma história. No meio da sustentação, conta uma história. Ele tira o peso, te leva a refletir. E, gente, é impressionante. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de palestrar, eu incluo muito isso e grava. Eu vou contando histórias da minha experiência profissional. Sim. Histórias engraçadas, que a gente acerta, que a gente erra. E depois o pessoal comenta comigo, uma semana, um mês depois, pô, mas nunca esqueci aquela história que tu contou, que tu, poxa, perdeu um cliente por causa dessa situação, nunca vou cometer esse erro. Se eu chego para o pessoal numa palestra, eu gosto muito de participar do curso de iniciação da Comissão de Jovens Advogados. Se eu chego com eles e falo, pessoal, deixem sempre o celular de vocês ligado no final de semana para vocês não perderem cliente, 2 horas depois ninguém lembra disso. Agora eu chego no curso e falo, gente, pô, eu estava num sábado, fechei um contrato com um condomínio, o contrato dizia que eu tinha que ser, o atendimento era de segunda a sexta, o síndico me ligou no sábado, pô, eu estava no churrasco, aí a pessoa começa a montar o cenário, churrasco, churrasqueira, carne, piscina, ela começa a interagir contigo, ela começa a montar aquele cenário, aí eu vi meu celular ligando, era o síndico, pô, não vou atender hoje porque hoje é o sábado, é meu dia de lazer, e eu conto uma história que de fato aconteceu, o condomínio tinha sido intimado, era uma questão trabalhista, eles contrataram um advogado do condomínio, porque eu não atendi o telefone naquele dia, e gente, o impacto disso, da história dentro do discurso, é impressionantemente diferente de você fazer o discurso retilíneo, só falando fatos, citando lei, enfim. Então, de forma inteligente, se você souber aplicar essas técnicas, você torna o discurso muito mais atrativo. Tu tem que trabalhar com os gatilhos e com a imaginação do teu público, sempre. Toda vez que você for falar em público, principalmente sustentação oral e tribunal do júri, tu tem que conseguir trabalhar a mente do teu interlocutor. Tem que ter empatia, né? Se colocar gerar os gatilhos, vai gerando gatilho de reciprocidade, de humanidade, de medo, se for o caso. Tem que saber quais os gatilhos você vai gerar e quais histórias você vai colocar e em que momento elas vão ser colocadas. Se tu estrutura o teu discurso de forma inteligente, preparado para isso, você vai ter os 15 minutos da sustentação oral, todos os desembargadores aqui, vidrados na tua sustentação. Nenhum vai desconectar. Muito bom, muito bom. Então, mas como é que foi para te seguir para esse caminho da oratória? E o que é que tu percebes de benefícios que te trouxe? Assim? Cara, a oratória mudou a minha vida enquanto profissional. Mas você sempre teve essa característica? Não. Você tinha dificuldade ou você tinha facilidade antes? Olha, eu me considero como alguém que tinha muita dificuldade no começo. Só que o que acontece? Quando tu começa a recepcionar técnicas, tu começa a não transparecer, e é muito bacana isso. Porque no curso de oratória a gente vê os alunos, conforme a gente vai ensinando as técnicas, eles vão exercitando, a gente chega, nossa, Max, você já evoluiu muito, aquele nervosismo inicial, a gente já não percebe. Aí o Max responde, nossa, eu tô me tremendo todo, porque eu tô suando aqui por dentro. Olha só que legal. Com a aplicação das técnicas, você já consegue minimizar isso. E na minha experiência como orador, eu vi isso no primeiro curso que eu fiz aqui em Belém. Quando eu vi, Daniel, o quanto era importante, quando eu descobri que a linguagem verbal ela impacta mais do que a linguagem falada, né, dita, eu comecei a descobrir coisas do gestual, da postura, do olhar, da movimentação, do dinamismo, e eu comecei a entender por que às vezes eu estava em sala de aula e eu tinha a impressão, e todos vocês já devem ter passado por isso, que nunca teve aquele professor de falar, cara, não vou pegar o celular, não vou olhar para o lado, que esse cara não para de olhar para mim. Ele está me perseguindo, quando na verdade ele está fazendo isso com todos os alunos, ele está
distribuindo o olhar proporcionalmente. Por quê? A gente ensina no curso, eu estou aqui falando com você, e eu distribuo 2, 3 segundos, falo algumas palavras para o outro, distribuo para o outro, e assim eu fico girando, me movimentando da forma correta, numa sala de aula, ou enfim, num ambiente que eu esteja falando em público, e o meu interlocutor, além de ter a sensação de que está sendo dada atenção especial para ele, ele vai ficar ali, poxa, gatilho da reciprocidade. Eu estou recebendo atenção, vou dar atenção. Então, não vou, o celular até vibrou aqui, mas eu não vou olhar agora não, tá bacana. Pô, o cara tá, né, falando comigo, conectado comigo. Entende? Quando eu comecei a perceber que essas técnicas poderiam mudar o rumo da minha carreira, eu não pensei 2 vezes, comecei a estudar. Fiz o primeiro curso, comprei o primeiro livro, top. Comprei o segundo livro, top. Comprei o terceiro livro, top. 4º livro, comecei a viajar, caçava livro de oratória, comecei a viajar para Belo Horizonte para visitar a família. Pô, tá tendo um curso de oratória aqui. Família, né? Não, família do meu pai, sou carioca. Aí, pô, vou fazer esse curso de oratória aqui. E comecei a desenvolver. E meu sócio já era professor de oratória desde a Federal, quando ele estudou lá. Era monitor lá, depois começou a dar aula fora. E a gente uniu, eu falei, não, é legal o modelo que você faz, mas vamos incluir mais isso aqui, E a gente começou a desenvolver um modelo novo. Porque isso impactou tanto na minha vida, Daniel, que eu falei, as pessoas precisam ter acesso a isso, os advogados. Porque eu comecei a ver as técnicas de oratória e falava, cara, mas isso não se aplica no direito. Isso aqui não faz muito sentido no exercício da advocacia. O geralzão não estava mais atendendo. Não. Porque eu recebi, nossa, top essa técnica, mas boa para quem está vendendo carro. Não para fazer no tribunal superior. Tem que dar uma nova roupagem. Aí eu comecei a pesquisar, vou fazer um curso então só para advogado. Infiltrar. Não tem. Não tinha, não sei se já existe hoje, além do nosso. E aí a gente começou a organizar, storytelling, mas como storytelling na advocacia. Sim. Como convencer e vencer um debate? Na advocacia. Como gesticular, movimentar, distribuir o olhar dentro de um ambiente jurídico, que a gente é muito específico. A gente fala dos recursos trabalhistas, do criminal, do cível, dos ambientes, um por um deles. De como você se portar, como você deve falar, o que citar. Vou fazer uma citação de quê? De um julgado, como eu vou citar esse julgado? Então a gente começou a preparar as estratégias específicas para a advocacia. Então, e estudante de direito. Vocês falaram uma coisa importante agora há pouco. O curso de direito ele não trabalha oratória, é um absurdo. E a gente está levando o curso, a gente tirou entre aspas, a gente fazia muito dentro da OAB, e agora a gente falou que quer saber, a gente vai fazer nas faculdades. Fizemos na FACE agora em maio, em junho faremos no CESUPA, e a gente vai começar a rodar as faculdades. Que é para o aluno de direito entender que ele precisa desenvolver essa habilidade da oratória de falar em público. Não só para o trabalho dele, para o desenvolvimento dos trabalhos da faculdade, dos trabalhos acadêmicos, mas para a vida e para o exercício da advocacia ou cargo público, porque hoje, em vários dos concursos públicos, você tem a etapa oral. E se o orador não está preparado, acabou. Aqui a gente volta para o início da fala. Tudo que estudou, né? Você focou no direito material processual e não sabe falar em público, não sabe precificar o seu serviço, não tem técnica de atendimento ao cliente. Então, assim, são universos que precisam ser mais explorados pela advocacia e não são. E a gente assumiu essa responsabilidade de, pelo menos no que tange a oratória, a gente focar. E vou dizer para vocês, tem colegas de vários estados do Brasil convidando a gente para sair daqui para ministrar o curso. Doutor Avimar Pio, agradeço ter contribuído com o podcast quanto teu notório, né, conhecimento na área de oratória. Já deixo um convite para todos os ouvintes, assistentes do canal, que em breve estará disponível o curso de oratória do Dr. Avimar Pio no nosso site, plataforma, agora é plataforma, tanto no app quanto no site, na parte de videoaulas. Ok, pessoal? Desde já agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Um abraço.